Sani Sani cari Veneti, siamo riusciti a começar un altro vídeo. Pessoal, a gente tá começando um outro vídeo aqui sobre, claro, a unificação italiana. É uma série aqui, eu separei para vocês uma playlist, né, que eu tô montando da unificação da Itália. E claro, obviamente vão vir mais vídeos aí ao decorrer dos anos, porém eu já tenho uma playlist ali com os últimos vídeos que eu fiz a respeito da unificação. E eu prometi para vocês trazer outros personagens, né, da unificação italiana, como a gente já tinha falado sobre, por exemplo, os maçons, né, e eles acabavam se separando em muitos grupos. Nós temos um outro grupo aqui também que era um pouco parecido nessa diluição, assim, digamos, enfim, acabavam se separando em muitos grupos, em muitas formas de pensar, mas eles eram todos socialistas, como vocês já viram aí no início do vídeo. Mas antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sino das notificações para você sempre receber o conteúdo, né, que é postado aqui no canal Lenguamar. Eu sou Fernando Menegatti e aproveita e já faz a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito, porque, né, pode ser que você esteja vendo o vídeo pela primeira vez, visitou o canal pela primeira vez, e esse é um dos vídeos que sai todos os dias aqui no canal, tá? Todos os dias tem vídeo novo. O canal é voltado, claro, essencialmente para os vênetos, mas os vênetos estão na Itália e é difícil não falar também sobre outros contextos da Itália, como esse, que principalmente a unificação italiana, que marcou bastante, né, os vênetos, o território do Vêneto e principalmente a nossa vida, nós que somos descendentes dessas pessoas, que por conta de todos os conflitos dessa convulsão social que existiu naquele tempo ali, fomos obrigados, quer dizer, nós não, né, mas os nossos ancestrais foram obrigados a imigrar, né, os nossos antepassados. Eu falo ancestrais porque eu acho que é um termo bonito, mas às vezes é muito ligado a figuras até um pouco mais antigas. Bom, vamos lá, os nossos antepassados. Feita aí as recomendações, né, e os avisos, esse é um grupo também muito, digamos, complexo, né, de se falar. Não se acha tantos detalhes assim sobre esses grupos, porque realmente eles acabavam ali se unindo em prol de um objetivo, mas eram grupos muitas vezes distantes um dos outros, né? Eles não necessariamente eles iriam se conversar, eles iriam entrar em um acordo definitivo. Isso aconteceu, por exemplo, com os socialistas. A gente consegue agregar esses grupos aqui, dos quais eu já havia mencionado nos últimos vídeos aqui a respeito da unificação italiana, a gente consegue agregá-los em prol desse propósito de unificar, né, a Itália, e unificar, obviamente, sob a sua própria ótica, a sua visão, né, fazer algo diferente, e isso necessariamente também a gente consegue unir todos eles, porque para unificar e para fazer uma Itália com a ótica deles era necessário primeiro destruir uma outra ótica que era vigente até então, que era o ideário católico, né? Isso aqui todos eles têm em comum. Todos os grupos que eu já abordei, tá? Então, os socialistas, os maçons, os anarquistas, os positivistas e assim por diante, que a gente está trazendo aqui, todos eles tinham isso em comum. Implantar a própria visão, né? Não é necessariamente a mesma de todos esses grupos, porém, o que unia esses grupos aqui era o objetivo de destruir o catolicismo, destruir a igreja, né? Não só o poder da igreja, mas também a religião católica em si, porque eles acreditavam que era, ou acreditam ainda hoje, na verdade, quando a gente vê muitos desses grupos aqui fazendo seus manifestos públicos, né, ainda acreditam hoje que seria, né, aquilo que o próprio Marx disse que era o ópio do povo e tal, né? Especialmente aqui vamos nos referir aos socialistas, porém os outros grupos aqui citados também acreditam nisso, né? Que o catolicismo em si, né, porque são grupos que atuaram com muita distinção no Ocidente e acreditam que o catolicismo é um erro, né, que é uma falha, que prende o homem, ou enfim, não se sabe se acreditam nisso mesmo, ou é uma desculpa para então conseguir os seus intentos, né? Vamos lá, olha só, esses socialistas aqui,
falando desse grupo em específico, desempenharam então um papel bem significativo, na verdade, durante o processo da unificação italiana, lá do século XVIII, e aí eu não paro só no processo da unificação italiana, porque na verdade eles desempenharam um papel relevante depois também da unificação italiana, né? O socialismo na Itália encontrou uma terra muito fértil, né? Fez muitos adeptos aí. Então, claro que, como eu falei para vocês, não eram homogêneos, né, nas suas opiniões, eles tinham uma certa diferença de opinião, um e o outro, né, mas a gente deve lembrar que outros grupos também, né, como a gente já falou, teve lá a maçonaria, mas eles se dividiam em tantos grupos e no final a mãe é aquilo ali, né. Socialistas, eles tinham, claro, óbvio, um pensamento um pouco mais utópico, talvez, do que dos outros grupos que tinham uma intenção mais voltada para a economia, né? Ou, por exemplo, os monarquistas, né? Que eles tinham uma intenção mais voltada, porque os monarquistas também, querendo ou não, faziam parte desse grupo, né? Eles queriam fundar um novo reino, tanto que a primeira versão da Itália é o reino da Itália, né? E aqui a gente entra aquelas figuras do Piemonte ligadas à França e tal. Então, diversos grupos, nem todos eles eram a mesma coisa, e alguns tinham interesses concretos, né? Já os socialistas, eles tinham interesses um pouco mais utópicos, né? Em relação, pelo menos, para aquele período muito mais utópicos, e ainda hoje, às vezes, a gente encontra algumas coisas mais utópicas. Então, os comunistas, eles também... Comunistas e anarquistas, na verdade, nesse período estava ainda ali um período florescente para isso, né? Para começar a surgir esse tipo, principalmente o comunismo, né? Ele estava ainda florescendo nesse período aqui, ainda não tínhamos tido revolução comunista na Rússia, nem nada disso, mas era um período que se estava, digamos, alcançando esse pensamento de passar do socialismo como um pensamento, né, filosófico, para então talvez tentar fazer uma doutrina, um regime, né? Então isso um pouco pegou a Itália também, na verdade não só a Itália como a Europa inteira, isso aqui estava fervilhando e claro isso foi explodir lá na Rússia um pouco depois, né? Nós temos aqui, claro, obviamente junto com esses movimentos a gente vai ter também os anarquistas ali, tá? Cada um então com as suas próprias visões de mundo, né, sobre a unificação também, e aqui que entra um pouco a utopia muitas vezes, né, e a futura estrutura do Estado. Eles queriam um Estado diferente daquele que era muitas vezes proposto pelos outros grupos aí. Mas certamente a gente tem uma figura aqui que já foi citada em outros vídeos, lá com Giuseppe Garibaldi, que era o Mazzini, né, ou Mazzini em italiano, que era um dos líderes aí importantes do movimento da unificação. E sim, ele era um defensor assíduo, né, era um defensor bravo, né, do socialismo democrático. Então, Mazzini, ele era um socialista, mas ele queria um socialismo democrático e ele acaba influenciando nesse período muitos jovens a se unir à sua causa para o socialismo, né, o socialismo democrático para ser instalado ali na Itália unificada, nesse novo reino. Eu não sei exatamente qual era a concepção que cada um deles tinha, né, porque a gente tem aqui muito claro o início como um reino, aí depois, mais tarde, que vira uma república. Então isso aqui ele influencia muitas pessoas, principalmente jovens, para consigo, né, eles não só se tornarem socialistas, né, muitos jovens se tornarem socialistas, mas fazerem parte dessa causa socialista, né, por uma Itália que seja um país, uma nação, enfim, né, mas que tenha esse objetivo da democracia socialista. Então, conforme o processo aí da unificação, conforme o andamento, o avanço desse processo da unificação italiana, houve sim conflitos, é claro, né? Principalmente entre os socialistas e outros grupos políticos, por conta desse problema, que um queria uma coisa, outro queria outra, eles se uniam nesses dois aspectos, que queriam unir, né, unificar o país e queriam destruir, de certa forma,
o catolicismo, mas existia esse problema de conflito, principalmente contra os liberais, os monarquistas, que tinham objetivos totalmente diferentes dos socialistas, né? Isso aqui ninguém nega. Mas eu acho que, na verdade, pelo decorrer da história, o que mais influenciou, o socialismo influenciou a respeito dos outros grupos, né, foi na construção de um imaginário, né? Foi, digamos, na reconstrução histórica. A gente era uma história e o socialismo muito se empenhou e se empenha até hoje muitas vezes de reconstruir o passado, né? Contar uma história que vá ao encontro, na verdade, que vá ao encontro dos seus objetivos. Então isso eles elaboraram muito bem já nesse período. Por, né, ser o socialismo algo que era muito mais filosófico, né, muito mais construído por meio desse movimento utópico, eles acabaram conseguindo fazer esse movimento aqui de reconstrução do passado. Então, claro que reconstruindo o passado, fazendo muitas vezes novas versões daquilo que realmente tinha sido, eles conseguiram abranger muitas pessoas nessa causa, né? Nessa causa de uma Itália socialista, né? O Mazzini foi um dos grandes nomes, como a gente já referenciou aqui. E aí, os socialistas frequentemente se opunham, né, ao estabelecimento de uma monarquia natural que era para ser unificada aí sob o rei, o Emanuele II, né? Em português, Vítor Emanuel II. Então, após a unificação italiana em 1861, esse movimento socialista, é claro que ele não vai se diluir, ele não vai desaparecer, né? Na verdade, ele cria mais forças depois desse momento aqui. E ele se desenvolve de um jeito muito mais, digamos, prático, né? Porque começam a se formar o que hoje a gente talvez chamaria de partidos, mas essas facções aí que vão cada vez ganhando mais força e depois tem uma importância relevante ali também no final da Segunda Guerra e tudo mais, né? Então esse movimento socialista na Itália, assim como em outros lugares do mundo, né, é inegável, ele enfrentou, na verdade, divisões internas entre as diferentes facções socialistas, tá, dos movimentos, incluindo, é claro, os reformistas e os revolucionários. Eram duas figuras diferentes, né? Enquanto um queria simplesmente reformar, o outro queria fazer uma revolução. Eram coisas diferentes, né? Reformar nem sempre é fazer uma revolução. Revolução é destruir tudo que tem para então fazer uma coisa nova. Outros só queriam apenas reformar. Não, eu acho que a gente devia fazer, né? Já tem isso, vamos tentar reformar, fazer melhor e tal. E aí muitos outros queriam realmente destruir tudo e fazer tudo de novo, né? Essas divisões, então, frequentemente levaram conflitos, como eu falei para vocês, também entre o grupo, né? Entre os próprios socialistas. Nem sempre eles se davam ali muito bem. Por exemplo, aí a gente tem aqui também o Mazzini e o Garibaldi, eles lideravam o movimento republicano, tá? E eles acabam entrando em conflito com outros grupos. É claro que aqui a gente já foge só da pura perspectiva socialista, mas na verdade é só para mostrar para vocês como eles, apesar de todos esses grupos aqui diferentes, né, eles estarem socialistas, monarquistas, republicanos e tal, apesar desses grupos eles estarem unidos por uma causa, eles estavam em constante briga, né? O Mazzini e o Garibaldi entraram em conflito, por exemplo, com o Cavour, o Vítor Emanuel II, né, que era o rei ali, que ia ser o rei da Itália, né? Eles buscavam, esses aqui por último, eles buscavam uma monarquia constitucional. E, claro, certamente após essa unificação italiana, em 1861, houve sim um aumento do interesse na atividade socialista e depois, né, vem o próprio comunismo ali na Itália, depois da Revolução Comunista. Entra também no território ali da Itália, especialmente no final ali do século XVIII e o início do século XX. Então, há sim uma grande explosão do socialismo, também o interesse do regime comunista, né? Isso, claro, que resultou no crescimento de diversos movimentos ali, que já eram uma herança aqui do passado, mas movimentos que começaram a tomar uma forma um pouco mais visível, né? Um pouco mais estruturada, movimentos socialistas, movimentos comunistas,
comunistas na política italiana. Então, né, a gente tem como resultado disso, é claro, partidos aí famosos como o Partido Socialista Italiano, o PSI, e o Partido Comunista Italiano, que é o PCI. Então, esses partidos, eles desempenharam sim um papel significativo na política italiana, principalmente durante o século XX, né? Então, basicamente, esse é o pano de fundo para toda essa história e também para esses partidos aqui. E claro que, como os outros grupos, querendo ou não, acaba causando um certo conflito, né? Porque eles acabavam vendendo essas ideias que eram sempre anticlericais e que, portanto, ia contra o tradicionalismo, e se ia contra o tradicionalismo, ia contra o modo de vida também dos colonos, né? O repúdio, digamos, os socialistas, eles meio que repudiavam ali os colonos, porque os colonos, eles eram todo o protótipo daquilo que eles não queriam para a nova Itália, né? Então vocês imaginam que muitos desses grupos aqui ficaram muito felizes, né, com a imigração dos nossos antepassados, né? Porque era realmente uma Itália da qual eles queriam se livrar, né? Uma Itália tradicional, uma Itália lá das pessoas que, enfim, tinham filhos, famílias e trabalhava no campo e que sempre devia obediência à igreja. Esse era o tipo de Itália que eles queriam se livrar para implantar aquilo que eles realmente queriam. Bom, esse aqui também é um dos grupos, né? Os socialistas. Eu prometo trazer os demais grupos aqui, caso eu encontre mais informações. Como eu falei para vocês, é um pouco difícil encontrar essas informações. Por quê? Porque toda a historiografia, a bibliografia, ela sempre vai a favor, né? Ela vai a favor da unificação. Então a gente meio que tem que vasculhar as coisas, encontrar, né, esmiuçar cada grupo, o que foi, o que não foi, e mesmo assim são informações um pouco escassas, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia muito nessa questão também de o que esses grupos pensavam, por exemplo, do catolicismo, o que esses grupos pensavam da atividade agrícola, né? Geralmente, quando você pega esses dois campos aqui, a gente já consegue ver um contraponto entre aquilo que eram os nossos antepassados e aquilo que, obviamente, eles pensavam, porque senão também eles não teriam esse apoio massivo, né? Tanto que, como eu falei no outro vídeo com vocês, da unificação da Itália e a igreja, né? Que querendo ou não, os colonos, sim, existiu o fato da fome e tudo mais, mas eles apoiaram a igreja realizando a própria imigração, né? Saindo da Itália, mostrando: nós não queremos essa Itália que vocês estão construindo para nós não queremos essa Itália. Foi uma forma de protesto também deles, como afirma aí diversos autores. Eu já referenciei lá no vídeo da igreja, tá? Esses autores. Portanto, espero que eu tenha contribuído também um pouco mais para esclarecer. Vocês devem já imaginar que esse período da unificação italiana, ele é complexo, ele não começa só já ali no período da unificação, né? Nesse período que transcorre da unificação, começa mais ou menos, sei lá, 1815, que vai até o final aqui. E ele tem vários fatores, né? Tem várias camadas aqui que a gente tem que avaliar de um modo um pouco mais cirúrgico. Espero que eu tenha contribuído para mais isso aqui. Qualquer coisa deixa nos comentários. Se sabe de coisa a mais, de literatura a mais que a gente possa também vir a referenciar em outros vídeos, sempre é uma boa. E se não tiver nada para comentar, deixa o emoji, né? O emoji do leão, do Vêneto, que sempre ajuda o canal aí a ser melhor ranqueado. Strucon, tchau, tchau.